pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Sinvex. Eu sou Camila Machado, voluntária e professora da instituição, e estou aqui junto com o Igor Moreno, que também é voluntário e professor aqui da instituição. Nós vamos estar dando essa live aqui para vocês hoje. Tudo bem, Igor? Tudo certo, Camila. Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos chegando no fim de ano, nossa rodada, né, já tradicional de lives de fim de ano. Espero que a gente consiga hoje atender bem aí o tema proposto, né? Sim. Bom, pessoal, como o Igor falou, essa é uma live especial de fim de ano, então ela não é propriamente uma live, né, uma gravação. Então as perguntas elas foram mandadas antes para a gente responder aqui agora, hoje, sobre o tema, certo? E aí, essas lives de final de ano, hoje é a primeira live, né, desse combo de lives de final de ano, e que a gente vai ter uma proposta especial aqui para tratar sobre um tema que daí a gente vai abrir com essa live especificamente, né? E aí a gente vai estar respondendo as perguntas que foram enviadas antes para a gente, né? E para quem que não conhece a Sinvex, fazer uma breve introdução antes da gente entrar no tema da live propriamente dita. A Sinvex é uma instituição de ensino e pesquisa que visa estudar, pesquisar, promover e divulgar a técnica da inversão existencial, certo? E o que é essa técnica da inversão existencial? É uma técnica de planejamento máximo da vida humana, onde a pessoa vai, ainda na juventude, organizar a vida dela de forma que ela consiga cumprir os objetivos de vida que ela tem para ela mesma. Então, ela consegue fazer escolhas mais lúcidas, mais assertivas e mais em cima do lance em relação à proposta de vida que ela quer para ela, certo? E essa técnica da inversão existencial, ela é fundamentada no paradigma consciencial, que é um paradigma um pouco mais expandido que o paradigma intrafisicalista que a gente está acostumado aqui, e ele vai abordar a questão da multidimensionalidade, ou seja, existem outras dimensões, não essa dimensão intrafísica apenas. Existe as bioenergias, em que a gente vai fazer trocas bioenergéticas com outras pessoas, com os animais, com a natureza. E existe a ideia da seriexialidade, ou seja, nós não somos esse corpo físico, essa não é a única vida que a gente está vivendo, nós estamos fazendo um revezamento entre período extrafísico e intrafísico aí no ciclo multiexistencial. Então, esse é o paradigma consciencial, o paradigma da conscienciologia, e daí ele vai ser um paradigma mais expandido, levando em consideração esses elementos que eu coloquei, certo? E aí, dentro desse paradigma, qual que é a principal proposta da conscienciologia, né, de uma maneira geral? É a autopesquisa, visando a autoevolução. Então, todas as pesquisas, todos os livros, os tratados e os artigos que são publicados dentro da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial, visando a autopesquisa e a pessoa procurar ser uma versão melhor dela mesma, para assim ela dinamizar o processo evolutivo, dinamizar o processo da assistência e conseguir caminhar aí na evolução pessoal dela, certo? É importante destacar aqui também um princípio importante que fundamenta o paradigma consciencial, a conscienciologia, certo? Que é o paradigma do princípio da descrença, tá? Que é não acredite em nada, nem mesmo no que é informado aqui nessa live, tenha sempre as suas próprias experiências e tire sempre as suas próprias conclusões com base nas suas reflexões pessoais. Tudo bem, pessoal? E aí, a lógica das lives de fim de ano que a gente preparou aqui para vocês, a gente vai abordar um tema que é o tema da recinologia, ou o tema da recim. E o que é recim, segundo o paradigma consciencial? Recim é reciclagem intraconsciencial, ou seja, é a reforma íntima que a pessoa faz para ser uma melhor versão dela mesma, para dinamizar. E aí a gente escolheu esse tema para abordar no final de ano e separou a abordagem desse tema em 4 lives. Essa é a primeira delas, nós vamos começar aqui com o processo de autodiagnóstico, com o tema O que falta para ser a sua melhor versão. A próxima live que a gente vai ter sobre esse tema, ela vai abordar a questão do autoenfrentamento e com a reflexão, como você lida com crises de crescimento.
A aula 3, no caso a live 3, né, vai abordar a questão do planejamento propriamente dito e vai trazer a reflexão, o que você planeja mudar. E a aula 4 vai abordar a questão das ferramentas para a pessoa fazer essa recim e vai trazer a reflexão, tecnicidade nas autorrenovações. É possível? Bom, e para a gente entrar propriamente dito no tema da live de hoje, né, eu lanço aqui a primeira pergunta para a gente refletir, para a gente começar a debater aí, que é: como saber se sou a melhor versão de mim mesmo? Há técnicas para isso? E aí, Igor, se puder o pessoal da produção colocar os slides aí para a gente já começar a discutir. Eu acho que tem uns slidezinhos aí para ajudar a gente. Então, primeiramente, boa noite aí, né, pessoal? É um prazer novamente estar aqui nessa rodada de lives de fim de ano. Essa primeira live ela é voltada mais para essa questão do diagnóstico, né? Como que a gente pode fazer um autodiagnóstico de autopesquisa, né? E aí, nesse sentido, essa primeira questão, eu estou mexendo aqui com os slides, deixa eu ver se eu passo. Aqui. Como saber se sou a melhor versão de mim mesmo, né? Existe técnica para isso? Primeiro que esse negócio de versão de mim mesmo, né? Isso aí parece papo de coach, mas não é, tá? E aí eu vou explicar por quê, né? Qual que é a lógica da questão. Eu acho assim, tem uma abordagem um pouco mais superficial que a gente pode fazer, né? De, estamos o tempo todo, né? Nos renovando e tal, e buscando fazer essas mudanças na nossa vida de um cunho um pouco mais, assim, paliativo, superficial, que não traz resultados muito efetivos, né? E aí, uma outra abordagem dessa questão, né, de melhor versão de si mesmo, é justamente essa abordagem evolutiva, no sentido evoluciológico, né, das próprias consciências. Então, o processo evolutivo das consciências, né, naturalmente, estamos todos evoluindo. Só que esse movimento, por mais natural ou paranatural que ele seja, ele pode ser otimizado. Nós podemos fazer um movimento de evolução compreendendo como funcionam as leis da evolução e buscando realizar esse movimento de modo mais lúcido, autoconsciente e até mesmo técnico. Nós só podemos voar, por exemplo, um avião, se a gente sabe como funciona, né, as leis ali da física que regem esse movimento, né, que faz com que o avião suba, depois desça sem matar ninguém, né? Vamos dizer assim. A gente consegue criar tecnologias para isso, né? E no caso do processo evolutivo, existe uma semelhança na lógica dessa coisa. Por quê? As consciências estão evoluindo o tempo todo, nós estamos evoluindo a partir das nossas interações, seja com o meio, com as outras consciências, ou conosco mesmo, né? Mas se a gente faz esse olhar, se a gente consegue ter um olhar mais preciso e técnico para o nosso próprio processo evolutivo, isso afeta até a nossa própria evolução. Tem uma chance, uma possibilidade da gente acelerar esse processo. E essa questão de versão, o que acontece? Se a gente levar em conta, né, que nós temos várias vidas, múltiplas vidas, e que não necessariamente a gente está ali manifestando 100% do nosso potencial. Quando a gente tem uma noção mais clara desse processo evolutivo, fica mais fácil de discernir qual que é o potencial que eu tenho e qual que é o potencial desse potencial que eu tenho, né? Com o que de fato eu estou manifestando. E o que eu estou aportando para o mundo, né? O que eu estou dando, contribuindo, né? Realizando em termos positivos, evolutivos, assistenciais, cosmoéticos. Então, a ideia toda dessa pergunta, né? De fato, nós não nos manifestamos naturalmente assim dentro da nossa melhor versão, né? Para isso a gente precisaria
ter um olhar mais técnico, mais aprofundado e realmente se esforçar para buscar manifestar e aplicar os nossos potenciais, os nossos atributos, os nossos traços, força, aquilo que a gente tem de melhor. Então, a conscienciologia, nesse sentido, ela é um corpo técnico, ela é um corpo técnico-científico que ajuda a gente a pôr palavras para esses conceitos relacionados ao processo evolutivo, a consciência de modo geral, né? E aí a gente consegue ter esse olhar mais técnico, mais científico sobre a própria consciência e conseguir extrair, né, autoconhecimento desde as técnicas, vamos dizer assim, mais a partir de técnicas, né, mais básicas, primárias aí para quem está começando, né, nesse movimento, até técnicas de autopesquisa, autodiagnóstico mais avançadas, mais aprofundadas, né? E aí é um crescendo que a gente vai realizando ali nesse autoaprofundamento ao longo da vida, né? A partir dessa autorreflexão sobre essa pergunta aí. Então, pode parecer uma pergunta superficial, uma pergunta simples, uma pergunta que está no senso comum aí da sociedade, mas, na verdade, de fato, como saber se eu sou a melhor versão de mim mesmo? Essa pergunta ela acaba tendo um significado muito mais profundo quando a gente vê a consciência na sua integralidade, né? E aí, antes de saber, assim, como saber se eu sou a melhor versão de mim mesmo, se você é a sua melhor versão, se você está manifestando sua melhor versão ou não, né? Vale a pena a gente perguntar o que você sabe sobre você, né? Acho que essa é a pergunta, talvez, que anteceda, né? Assim, o que você sabe sobre si mesmo, né? Porque é o seguinte, né? Se você não sabe nada sobre você, você não sabe se você está sendo a melhor versão de você ou não, né? Então, essa pergunta, como saber se eu sou a melhor versão de mim, já está implícita aí em algum nível de autoconhecimento, né? Que a pessoa já tem. Então, mas para você ter esse autoconhecimento, é necessário alguns parâmetros objetivos, né? Alguns critérios evolutivos, talvez, né? Porque essa questão de ser a melhor versão implica esse conhecimento, processo evolutivo, né? E aí, nesse sentido, eu trago aqui duas técnicas, né, que a gente pode colocar dentro de ou dois instrumentos, talvez, que a gente pode colocar dentro de um corpo maior de conhecimento que a gente chama de conscienciometria, que é a métrica, é a medida, de fato a gente conseguir medir com indicadores objetivos o quanto que nós estamos avançando ou não dentro do processo evolutivo. E a conscienciometria, ela se utiliza de uma ferramenta, né, proposta pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor da conscienciologia, uma ferramenta que se chama conscienciograma. E a ideia quanto mais você conseguir aprofundar nesse conscienciograma, que é um corpo de testes, é um conjunto de testes, né, folhas de avaliação, você consegue ter uma noção mais clara. Primeiro, ele vai te ajudar a se conhecer mais, você se conhecer mais, e ter uma noção mais clara do que você, de fato, se você está manifestando a sua melhor versão ou não, né? Então, uma técnica mais, assim, complexa, seria essa do conscienciograma, e aí eu recomendo, tem conscienciograma online, se você quiser baixar, tem planilhas, tem cursos, um monte de curso, né, numa outra instituição chamada Conscience, só dedicada a estudar, aprofundar essa questão do conscienciograma. E tem várias técnicas de autoconhecimento, de autopesquisa, no tratado 700 experimentos da Conscienciologia. Lá também tem várias técnicas que você consegue avaliar, né, como saber se você é a melhor versão de si mesmo ou não. Eu gostaria de puxar uma técnica, ela não está no 700 experimentos da Conscienciologia, mas acho que é uma técnica que tem muito a ver com o processo da Invexis, que é o seguinte, é a técnica dos valores intermissivos. Em tese,
né? A pessoa que ela se predispõe a tentar materializar, vivenciar esse processo da conscienciologia, em tese, tá? Ela tem uma vivência extrafísica mais lúcida. E isso implica essa vivência extrafísica mais lúcida, ela ter realizado um curso intermissivo, né? Alguma atividade pedagógica para entender como funciona esse processo evolutivo e planejar a próxima vida, né? Planejar a próxima programação existencial. E aí, nesse curso intermissivo, que acontece na dimensão extrafísica, antes de nascer, nós nos deparamos com uma série de valores que nós já tínhamos enquanto consciência em outras vidas, seja posição, prestígio, status, poder, dinheiro, ou até mesmo valores de assistência, né, ajudar o próximo, conhecimento, sei lá, comida, tem prazer, todo tipo de valor, né, que a gente pode ver. Esse curso intermissivo, ele dá uma refinada nos nossos valores. Nós, a partir dessa cosmovisão, dessa visão do processo evolutivo um pouco maior, a gente consegue refinar e qualificar os nossos próprios valores. E essa qualificação, esse momento da vida da consciência extrafísica, em que ela está com uma lucidez bem alta, acaba virando um ponto de referência para a gente conseguir resgatar essa manifestação aqui na dimensão intrafísica. Então, essa técnica dos valores intermissivos, ela é uma técnica em que você basicamente vai se recolher num ambiente mais tranquilo, vai trabalhar suas energias, vai buscar se conectar com os amparadores extrafísicos e também com o seu curso intermissivo pessoal e tentar retomar quais eram aqueles valores que você estava vivenciando na dimensão extrafísica. Quais eram aqueles valores que, no fim das contas, eles norteavam, né, toda a preparação da sua vida atual. E aí você vai começar a linkar com valores que você tem atualmente, né, e vai ficar mais claro para você esse processo de quais são realmente os valores importantes, o que é importante nessa vida para você. Né? Se não tivesse nada disso, se não tivesse inversão existencial, conscienciologia, se não tivesse nenhuma dessas técnicas que a gente tem, desses conhecimentos que ajudam muito, mas o que você veio fazer aqui? Quais são os seus valores de vida? Isso ajuda você a desenhar o seu propósito da existência e ter um nível de autoconhecimento mais profundo. Aí, a partir dessa identificação e desse refinamento dos seus valores intermissivos, você vai comparar com os fatos. Você tem esses valores que você resgatou, mas hoje você está colocando eles em prática? Você está exercendo isso? Então, a distância entre os seus valores intermissivos e a sua prática hoje, por exemplo, eu tenho um valor muito grande de estar junto com um grupo, de fazer as atividades em grupo, todo esse processo, né? E aí, vamos supor que eu tenho esse valor, eu tenho mesmo, tá? Mas vamos supor que eu não faço o trabalho voluntário. Quando eu vou realmente resgatar esses valores intermissivos e tentar deixar eles mais claros na minha cognição, e aí eu vou contrastar eles com a questão dos fatos, eu posso ver lá, nossa, eu tenho um valor de grupalidade assistencial, de engajamento muito forte, mas eu não estou voluntariando, por exemplo. Eu não faço um trabalho voluntário. Eu não busco ajudar as outras consciências. Então, esse valor de grupo, ele está se manifestando, sei lá, nos meus trabalhos que eu faço na faculdade ou em outras coisas, mas não necessariamente com um nível de intenção a maior, onde eu poderia estar dando mais de mim e o meu melhor de fato, que é ali onde não tem nenhum outro interesse secundário, né? Então, esse contraste te ajuda a saber se você é a melhor versão de si mesma ou não. Então, essa é uma técnica, né, que eu coloco aqui, mas junto com o conscienciograma, o próprio 700 experimentos,
a Conscienciologia é um corpo de técnicas, né? Então, basicamente, é isso, assim. Eu falei um pouco, talvez eu me estendi um pouco mais nessa primeira pergunta, mas eu acho que talvez fosse importante a gente estabelecer aqui um chão, né, para a gente andar daqui para frente, que é esse processo evolutivo, é a reciclagem, a gente se melhorar enquanto consciência, levando em conta todo esse processo mais amplo que a Camila estava falando, né? É isso, cara. Pelo menos, Muito bom. assim, eu estou refletindo, né, sobre isso. Eu acho que tem a ver com esse ponto. Um outro aspecto também, assim, nessa linha do que você estava comentando, Igor, que a gente pode trazer aqui também como reflexão para essa pergunta, é uma estratégia que o professor Valdo ele coloca no DAC, né, que é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, sobre a questão de uma avaliação, assim, da melhor versão de si mesmo. Então, assim, nós fizemos curso intermissivo, e aí, em tese, todas as questões que a gente passa aqui nessa vida intrafísica, todos os problemas, todas as adversidades, as pessoas que a gente encontra, as situações que a gente passa, todas elas são programadas, assim, não exatamente o que vai acontecer, mas elas são programadas de você enfrentar no curso intermissivo. Então, você tem determinado traço, você tem determinada vamos colocar, dificuldade com alguma coisa, e aí nessa vida intrafísica você entra em contato com aquele elemento que você tem dificuldade, com aquela situação que não está muito bem resolvida para você, justamente para você ter mais uma oportunidade ali na vida, nessa vida intrafísica, de lidar com essa situação e conseguir manifestar, se qualificar para conseguir lidar melhor com aquela situação. Então, manifestar uma melhor versão de si mesmo para lidar com aqueles problemas. E aí os problemas eles vão em ciclos assim, cada vez mais complexos, né, a depender do seu nível evolutivo e da sua capacidade de lidar com eles. Então, o professor Valdo ele traz uma técnica nesse livro, né, o Dicionário de Argumentos, a Conscienciologia, que é você avaliar qual que é hoje, atualmente, o seu mega problema de vida. Qual que é a situação mais vamos botar assim, conflitante, o que mais está tomando assim, o seu tempo, sua energia e a sua dedicação, a sua atenção, qual que é o seu mega problema de vida hoje? E como que você está lidando com esse problema? Você está satisfeito com a forma que você está lidando? Ou você não está conseguindo sair, está correndo ali muitas vezes atrás do próprio rabo, não está conseguindo lidar com aquele problema, está assumindo mais uma postura auto-vitimizada em relação ao problema, em vez de estar assumindo esse problema enquanto oportunidade evolutiva, de manifestar uma melhor versão de si mesmo. Então, essa é uma outra técnica que o professor Valdo traz, né? A questão da identificação do mega problema e identificação das estratégias que você está lidando, as estratégias que você está usando para enfrentar aquele problema e quais os traços que você está utilizando para enfrentar aquele problema. Então, é uma outra abordagem aí em relação a essa questão da melhor versão de si mesmo, né? Baseado em resolução de problemas. Perfeito, né? Essa questão de você ter um diagnóstico do que está pegando agora, né? Qual que é Sim. o meu gargalo? A crise existencial nesse momento, né? O gargalo evolutivo. Sim, porque às vezes a pessoa fica viajando, né, na maionese e ela nem sabe. Ela quer fazer um monte de coisa ali, né, mas ela tá viajando, não sabe o que está acontecendo. Né? Então, isso é muito sério, assim, isso é muito importante. E esse processo dos valores que eu estava falando, eles aparecem em tudo que a gente faz. Né? E essa crise que a gente vive, em geral, tem a ver com esse gap de valores. Quando a gente vive uma crise existencial mais profunda, em geral, a gente está a gente tem um valor íntimo e a gente está manifestando outra coisa. A gente tem uma incoerência íntima. E essa incoerência que gera esse incômodo, né, que faz com que a gente se esforce para nos manter mais autocoerentes, né? Mais alinhados com nossa própria bússola. Eu vou passar aqui, Camila. Eu acho que tem mais algumas questões aqui que a gente pode trabalhar, né, dessa vez. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. O que eu preciso saber
para me conhecer melhor, né? Essa é a questão em que agora eu que mando para você. E é o seguinte, né? A gente estava até conversando, como que essa questão ela pode se encaixar, né, nesse processo? Tipo assim, a pessoa às vezes chega na Conscienciologia, ela fala assim, tá, tem autopesquisa, eu vivi isso, né? Então, assim, tá, tem autopesquisa, eu preciso me conhecer. Tá, vou me pesquisar. Aí eu falo assim, tá, mas o que é isso? Por onde eu começo? O que eu preciso saber de mim? Tem algo que eu preciso saber de mim? Quais são os diagnósticos? O que, sabe esse negócio? Tipo assim, quais são os diagnósticos que eu preciso estabelecer? Eu falei, gente, eu não tenho nem ideia por onde começar. O que é isso? Eu comecei a levantar hipóteses de coisas assim, sei lá, síndromes, possibilidades que eu estava vivenciando, mas assim, uma coisa pouco sistemática. Depois a coisa foi se assentando mais, né? Então agora a pessoa que às vezes está chegando, né? O que eu preciso saber para me conhecer melhor? Bom, essa pergunta é fundamental, assim, para o pessoal que está chegando na Conscienciologia, né, na Invexologia também, aí pela primeira vez, e é a proposta, o que fundamenta o paradigma consciencial, né, como eu falei no início, o paradigma consciencial, ele existe para a consciência fazer uma pesquisa sobre a consciência, se chama conscienciologia, ou seja, o estudo da consciência pela própria consciência. Então, todo o arcabouço de conhecimento da conscienciologia, ela vai fundamentar essa questão da consciência pesquisando a própria consciência. Então, aí, como a gente traz nessa imagem, né, a pessoa está ali iniciando o processo de autoconhecimento, e aí ela encontra ali vários elementos que tem ali dentro da intraconsciencialidade dela, né? Alguns elementos que podem ali, estão parecendo que parecem que pode ser até úteis, assim, mas tem outros ali que não são tão úteis, né? Que são mais, parece ali patológico, tem um monstro ali, umas coisas obscuras ali no subconsciente. Então, por onde é que a gente começa a arrumar a nossa intraconsciencialidade para a gente se conhecer melhor, né? Então, através dessa organização intraconsciencial, colocar cada coisa no seu lugar, o que é positivo, o que é negativo, e aí o que a gente orienta, assim, que é até a proposta que tem no livro Inversão Existencial, que foi publicado lá em 2011, né? A gente vai deixar o link aqui. É a lista, primeiramente, né? Assim, a pessoa que está começando a fazer autopesquisa. É mais fácil ela começar a autopesquisa dela, fazer a lista de traços pessoais dela. E como que ela vai classificar esses traços? Entre trafares, que são os traços fardos, ou seja, as dificuldades que ela tem, os traços que não são tão positivos assim, os traços nosográficos dela, e os trafores, que são os traços força, ou seja, quais que são as coisas positivas que ela possui. Então, para ela começar ali a se conhecer, ela fazer essa identificação dos traços que ela manifesta, sempre baseado nos fatos, não para evitar uma autoimagem fictícia, a gente tem que sempre basear a autopesquisa em fatos. Então, eu tenho um determinado traço, por quê? Porque determinada situação, essa situação são as situações que fundamentam a minha decisão de colocar esse traço como um traço da minha intraconsciencialidade. Então, os traços fardos, os traços força, que são os trafores, e os traços faltantes. Então, aqui dentro da minha intraconsciencialidade, após o estudo do processo dos valores, né, que o Igor estava falando, quais que são os traços que ainda faltam para eu conseguir manifestar e colocar esses valores intermissivos em prática? Então, fazer essa listagem dos trafares, trafores e trafais é uma boa maneira de você começar lá o processo da sua autopesquisa. Se você está aí zerado, não sabe para onde que vai, né? Então, a gente traz aqui essa sugestão aí para iniciar a autopesquisa. E aí, dentro dessa listagem de trafares, trafores e trafais, é interessante também identificar qual que é o seu megatrafor, ou seja, qual que é, dentre aqueles traços força que você traz na sua intraconsciencialidade, qual que é o que mais aparece? Qual é aquele traço que, vamos botar assim, te tira do buraco? Quando você está lá numa crise,
né, que você acha que não tem mais jeito, não tem solução aquele negócio ali que você está envolvido, qual que é o traço que te tira dessa situação e consegue te colocar no caminho, assim, mais evolutivo novamente, né? Então, esse traço, provavelmente, é uma hipótese de Megatrafor que você já pode começar aí a colocar como hipótese e estudar, né? E aí testar a partir dos fatos, né? Como tudo na Conscienciologia que a gente coloca. Um outro mapeamento que é interessante também da pessoa fazer é a questão do Megatrafar, que é, dentre os traços fardos que ela está ali listando para ela, qual que é o que mais atrapalha ela? Porque a consciência dos traços que você tem mais patológicos, a consciência disso, ela ajuda vocês a entender melhor o seu mecanismo de funcionamento para você conseguir elaborar estratégias de superação. Porque quando você manifesta um traço e aquele traço sempre te coloca em furada e você não sabe por que você sempre acaba, né, caindo por aquela via ou agindo mal em determinada situação, é muito mais difícil você elaborar estratégia para enfrentar aquilo. Quando você consegue mapear qual que é o traço que está envolvido por trás daquele processo, é muito mais fácil você elaborar estratégias de autoenfrentamento para a superação desse traço, né, desse megatrafar. E aí, outro ponto aqui de análise também que a gente pode trazer é a questão do mapeamento do Mater Pensene pessoal. Então, o que é primeiramente, né, o Mater Pensene? É como se fosse o traço que é o denominador comum de toda a sua manifestação. Então, o que o meu holopensene, né, que é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que eu emito, que eu vou acumulando ao longo do tempo, qual que é o Mater Pensene, né? O pensene mãe de todos os pensenes que eu manifesto. Então, pode ser, por exemplo, a questão da tecnicidade, que é uma hipótese minha, né, que eu tenho de Mater Pensene, essa questão da tecnicidade. Porque todas as coisas que eu faço na minha vida, não só no voluntariado, mas na atividade profissional, na vida pessoal, tudo é baseado nesse processo de técnicas de auto-organização, de sistematização. Então, eu tenho hoje a hipótese de que esse seja, por exemplo, o meu Mater Pensene. Daí, cada um vai fazer esse estudo pessoal aí do processo que é mais presente na questão do holopensene pessoal, o que fundamenta aí mais as questões positivas da própria intraconsciencialidade e mapeia essa hipótese de Mater Pensene, né? E aí, essa pesquisa inicial é tudo como hipóteses. Então, é verdade relativa de ponta. Na Conscienciologia, a gente não tem verdades absolutas. Todas as verdades, elas são verdades relativas de ponta, que elas são hipóteses, vamos colocar assim, que são fundamentadas por fatos, mas que, à luz de novas evidências, né, a consciência ela vai se modificando a todo tempo, ela vem se modificando, então aquela verdade ela pode ser suplantada por uma outra hipótese que faz mais sentido naquele momento. Então, aí são as questões que a gente pode mapear, assim, de início, né? Quer complementar alguma coisa, Igor? Esse ponto que você colocou da questão da ciência, né? Como toda ciência, né? Toda ciência funciona com base nesse processo hipotético, né? E aí, a partir de um raciocínio, faz uma suposição, aí levanta as possibilidades, uma hipótese, aí a gente vai acumulando evidências, dados, fatos, né, informações, aí vai comprovando ou não essas hipóteses, né? Então, isso que é o mais interessante da Conscienciologia, eu acho que é essa possibilidade da gente conseguir renovar até mesmo as nossas concepções sobre nós mesmos. Né? Porque imagina, a pessoa fica muito presa numa concepção sobre ela e aquilo não dá abertura para ela fazer reciclagem, né? Para ela se modificar. Aí nada disso que a gente está falando funcionaria. Né? Nada disso iria para frente. Agora, você já viu, Camila, já parou para pensar? Eu fiquei olhando essa imagem, me lembra muito a ideia de porão consciencial, né? Que a gente tem. Parece um porão que o cara entrou ali,
tudo bagunçado, tem uns monstrinhos ali, saem uns morcegos, né, porão, é o acúmulo das tralhas, né? E o porão é bem isso, as nossas tralhas, né, conscienciais que a gente acumula, metaforicamente, né? Mas nós vamos acumulando tendências mais negativas, institucionais, né? E aí, nesse período aí de porão, período mais imaturo da vida humana, infância, adolescência, começa a pipocar esses comportamentos mais atrasados, né? Pensamentos, comportamentos, tendências, depois até com a própria socialização, né? A vida em sociedade, a educação, tudo isso, a tendência é o porão ele diminuir, né, um pouco. Mas o lance todo é fazer o que esse cara tá fazendo aí, né? Entrar no quarto e limpar o negócio, limpar a Com o bagunça. baldinho e a Com o vassoura. balde, vai com o que tem mesmo. E assim, com a força, né? E é isso. E o grande desafio é esse, sabe? A única pessoa que consegue limpar esse porão aí é esse cara aí, né? Possivelmente, né? Que é o porão dele. E não tem outra pessoa para fazer isso. Né? No seu quarto, você pode até pedir para sua mãe limpar seu quarto, sua namorada, sei lá quem que você pode, né? No porão, cara, não dá, esquece. Seus trafares também, né? Ninguém pode reciclar por você. Então, é importante isso, né? Eu fiquei pensando, né? Pensando sobre esse processo, mas é isso, né? Se a gente tiver essa noção clara, né? Do nosso mega trafor, mega trafar, mega trafal também, o que falta, que é a principal coisa que falta, né? O Mater Pensene, pessoal, isso daí é coisa, a gente começa a conseguir estabelecer as bases de um autoconhecimento mais profundo. E a partir daí a coisa ela só vai se aprofundando e você vai vendo que a coisa vai ganhando mais corpo, né? Mas é com o tempo mesmo que a autopesquisa ela vai se aprofundando. E outro ponto que é importante ressaltar é que a autopesquisa é para a vida inteira, né? Para as vidas inteiras. Porque, assim, é um processo de mudança constante. Então, não existe assim, pronto, já fiz minha autopesquisa, acabei. Aqui é minha autopesquisa. Não existe isso, porque a consciência, ela é muito profunda, então não tem como esgotar tudo, por exemplo, em apenas uma vida, um final de semana que você senta lá e você listou os traços e pronto. Não tem como a pessoa fazer isso. Então, é uma coisa, a intraconsciencialidade é muito profunda e ela está o tempo inteiro se modificando, se atualizando, se reciclando, e aí é importante que a gente tenha a autopesquisa contínua para a vida inteira. Perene, assim. Então, algumas pessoas utilizam a estratégia, por exemplo, de fazer uma análise assim mais profunda periodicamente, aí faz ou diariamente ou semanalmente, faz um balanço anual, né? Como a gente está aqui no final de ano, geralmente a população tem esse holopensene, né, de fazer esses balanços anuais de como que foi o ano, quais são as programações para o ano que vem. Então, é importante a pessoa estabelecer para si mesma essa periodicidade de autopesquisa, porque a autopesquisa ela vai ser para a vida inteira e vai ser sempre necessária a atualização pessoal em relação à própria intraconsciencialidade, né? Beleza, então? Temos aqui uma outra questão, né? Qual, então, Igor, eu te pergunto, o diferencial da Invex para fazer esse diagnóstico? Qual que é a contribuição que a Invex tem em todo esse processo aí de autodiagnóstico, de autopesquisa? Então, afinal, né, nós estamos aqui na Sinvexes, né, trabalhando dentro dessa lógica, né, da invexologia, né, que é a ciência que estuda, né, a filosofia, a teoria, né, a técnica e a prática da Invexis. E o que é Invexis? A Invexis é a inversão existencial, a inversão, a gente poderia dizer, em termos
bem assim simples, que a Invexis ela pode ser considerada essa inversão de valores da vida humana, né, em que desde cedo já existe uma priorização dos aspectos mais evolutivos, das escolhas mais evolutivas, desses valores, né, que ajudam a nortear as decisões de vida, as escolhas da pessoa, com base no processo evolutivo, na cosmoética, na interassistência. Dentro de um termo mais, de uma concepção mais técnica, né, a gente define a Invex como a técnica de planejamento máximo da vida humana. Né? Então, ela é justamente isso, essa técnica de planejamento máximo da vida humana, tendo em vista a materialização do seu curso intermissivo, o completismo da sua programação existencial, ou seja, você se completar o que você se propôs a fazer antes de nascer, né? Completar as suas atividades, seus desafios aqui na dimensão intrafísica, tanto do ponto de vista das relações, né, consigo próprio, quanto das relações com outras consciências e da contribuição maior, né, que você pode deixar para a coletividade. Então, a Invexis, ela trabalha nessa linha, assim, de maximizar o potencial evolutivo de uma vida humana. Né? Então, como que eu posso, em uma vida humana, em uma viagem, ida e volta, otimizar o máximo possível? Igual a viagem que a gente faz, né? Então, tem lá uma viagem, eu vou viajar agora no final de ano. Tá, se eu não me planejar, o que vai acontecer nessa viagem? Possivelmente eu vou chegar lá, outras pessoas vão ficar, não, vem cá, não sei o quê, vamos lá e tal, barará. E eu vou ficar indo na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, ou vou ficar simplesmente, como é que eu posso dizer, indo na onda, né, do que está acontecendo ali, na casa de um monte de gente, dos meus familiares, vai, visita um, visita outro, e aí eu acabo que eu não vejo o que era prioridade em termos assistenciais daquela viagem de fim de ano. E, poxa, faz tempo que eu não vejo a família, né? Então vale a pena aprofundar e pensar, como que eu posso planejar melhor essa viagem? Ou uma viagem de pesquisa mesmo, né? Então eu vou lá pesquisar determinada local, né? Eu vou para a Irlanda, por exemplo. O que tem lá na Irlanda? Eu conheço a história da Irlanda, eu sei que eu vou chegar lá e vou, sei lá, vou comer no primeiro restaurante que eu conhecer, eu vou andar na rua e vou ver o que vai acontecer, e não tem muito plano, aí vai dar uma semana lá, depois já volto. Eu aproveitei a Irlanda? Eu tirei alguma experiência disso? Com certeza. Mas poderia ser mais otimizado? Sim, também. Se você pensasse um pouco antes sobre a viagem que você ia fazer, né? Então a Invexis, ela é um pouco disso. A lógica da Invexis tem a ver com isso. Tem a ver com você pensar na sua vida, né? Desde jovem. E aí, o elemento central da Invex, a unidade de medida, é a precocidade. Porque quanto mais jovem a pessoa ela realiza esse movimento, esse raciocínio que a gente está falando, mais ela consegue otimizar a vida dela a partir dessas escolhas. Por quê? Mais tempo ela vai ter. Né? Então, a precocidade ela é um diferencial, só que dentro disso tem um aspecto que é prioritário, que é a questão da prática. Se você prioriza, por exemplo, a interassistência desde mais jovem, você vai para a prática, e não é uma prática qualquer assim, não, eu vou lá e eu faço aquele processo já sabendo mais ou menos o que está acontecendo. É igual eu vou lá para a Irlanda, em vez de eu simplesmente no primeiro restaurante da rua que eu acabei de chegar, né, ou entrar no primeiro hotel, não, eu já sei o que eu quero, eu já sei aonde eu quero chegar. Então, se o jovem chega e fala, eu já sei, eu vou pensar o que eu quero da minha vida, eu já sei o que eu quero me conhecer, eu já sei o que eu quero ajudar outras pessoas, me dinamizar o meu processo evolutivo. Né? A pessoa faz esse movimento na juventude, essa prática autoconsciente traz para ela muito mais subsídio de fatos e de feedback da realidade para ela fazer os diagnósticos evolutivos dela. Né? Então, tipo assim,
todo o meu autoconhecimento derivou da minha prática. Então, é difícil a gente desvincular uma coisa da outra. Igual a Camila estava falando, igual a gente estava falando aqui, baseado em fatos, né? Então, quanto mais fatos a gente tem, quanto mais a gente vive pensando já nisso, essa prática autoconsciente, ela favorece muito esses diagnósticos de autopesquisa, né, para facilitar o processo. Então, a precocidade, essa questão do timing, esse processo de prática cada vez mais assim, antecipada, né, facilita. Imagina a pessoa começar a pensar no Megatrafor dela com 50 anos e outra pessoa lá com 22 anos já preenchendo o conscienciograma. Não tem como a gente falar que é a mesma coisa, em termos de diagnóstico. Porque quando essa pessoa com 22 anos tiver 50 anos, o nível de autoconhecimento que ela tem, se ela continuar nessa toada, vai ser muito maior. Então tem a ver com esse processo de prática, de acúmulo, né, de continuismo. Eu vejo por aí, pelo menos, Camila. Não sei o que você acha. Muito bom. Assim, sobre esse aspecto, o que eu vejo? Eu vejo que a INVEX, ela auxilia nesse processo do autodiagnóstico, principalmente a partir de dois elementos assim principais, que é o processo da antecipação de crises existenciais. Então, como você falou, Iva, essa questão de colocar a consciência desde jovem, assim, no trabalho voluntário, no trabalho docente, no trabalho ali assistencial, um contato com outras consciências, ali no front de batalha mesmo, né, do processo assistencial. Então, o fato de a INVEX, ela fomentar isso, promover isso, ela vai acabar antecipando o processo de crises existenciais. E como a gente trouxe lá na reflexão da primeira pergunta, a questão do enfrentamento das crises existenciais, ele faz aflorar, ficar bem evidente todos os traços da consciência. Então, todos os traços força da consciência, quando ela está conseguindo lidar bem com aquele processo da crise, eles ficam mais evidentes. Se a consciência ela não está conseguindo lidar bem com aquela crise, todos os traços fardos, todos os trafares ficam mais evidentes. E essa oportunidade de passar por crises evolutivas é muito enriquecedor para a consciência, porque ela consegue fazer o mapeamento de como que ela funciona frente a uma situação difícil, porque é muito fácil você manter o equilíbrio íntimo, a eutimia, né, a desperticidade aí, que é a meta da inversão existencial, quando tá tudo ok na vida, mas a consciência, quando ela é colocada em situação de estresse positivo, vamos colocar assim, porque também não precisa ser um estresse que vá derrubar a pessoa de vez, né? Mas quando ela está ali naquela situação de estresse positivo, todos esses traços eles vão ser aflorados. E aí a consciência ela tem essa ferramenta enquanto ferramenta de diagnóstico e também dos outros processos que vão ser comentados nas outras lives, né? De autoenfrentamento, de superação, etc. E outro ponto que eu vejo em relação à INVEX, que auxilia nesse processo de diagnóstico, é a questão de auxiliar a consciência a se manifestar com maior autenticidade e transparência. Então, atualmente, na sociedade que a gente tem hoje, as consciências, né, ou seja, todos nós sofremos, mesmo que inconscientemente, muita influência do meio externo. Então, muitas das nossas decisões, muitas das nossas posturas, das nossas manifestações que a gente acha que é nosso, na verdade, a gente está se manifestando daquela forma por uma influência ali do processo do Zeitgeist. Então, é como se a gente fosse empurrado assim com a manada. Então, o exemplo que Igor colocou é como se chegasse lá e ele só fosse empurrado, né? Um para casa de um, para casa do outro, para casa de outro, o programa que um quer fazer, o programa que o outro quer fazer, e a consciência ela não pensa no que ela quer fazer, no que ela precisa fazer nessa dimensão intrafísica. A INVEX ela vai tirar essa casca de manifestação influenciada ali pelo processo do Zeitgeist e vai aflorar também a consciência com maior transparência, com maior autenticidade. E isso favorece um processo de aprofundamento do autoconhecimento, no conhecimento dos valores pessoais, no conhecimento da manifestação com a maior autenticidade possível aí, que é possível de manifestar nessa dimensão intrafísica. Então, eu vejo que o processo da inversão existencial, ele vai auxiliar no processo diagnóstico a partir dessas duas, principalmente, né? Existem outros aspectos que também não vai dar para te abordar tudo na live, mas esses dois pontos eu acho cruciais a gente comentar aqui também. Perfeito. Por aí.
Agora sou eu que faço a pergunta para você, Camila, é isso? Me perdi já, Igor, também. Tem mais uma pergunta. Tem Eu tô mais vendo uma aqui no pergunta. slide. Beleza, então, vamos seguir. Não, ó, tá acabando, mas a gente consegue entrar Estamos com aqui pouco já tempo, na né? Mas a reta gente. final. Mas acho que dá para vencer essas questões. Acho que tinha mais uma questão. Tinha mais uma questão. Podemos Não, fazer sem ser no acabou slide. que. Não Vamos entrar podemos? nessa mesmo. Ih, Camila, não tem aquele slide não, daquela questão. Vou ficar devendo. Vamos ficar devendo essa questão, mas era basicamente assim, né? Como que esse diagnóstico certo, ele influencia as próximas ações da consciência, né? Era isso, né? Como que a gente saber o diagnóstico, a gente consegue, né, ter próximas ações mais assertivas, mais claras. Bom, falando assim de uma maneira breve, porque nosso tempo aí está esgotando, né? Para dar para a gente atender também aí a demanda que teve aí nas redes sociais. Essa questão do diagnóstico inicial, ela é fundamental para conseguir fazer um plano de ação posterior que seja mais assertivo. Então, fazendo assim, por exemplo, a analogia com o processo lá da medicina, né? Se um profissional médico ele está em contato lá com o paciente e ele tem aquele tempo para fazer o diagnóstico e, por exemplo, ele faz um diagnóstico errado, um diagnóstico superficial, todas as ações terapêuticas implantadas a partir desse diagnóstico errado não vão surtir efeito ou vão ser muitas vezes, inclusive, deletérias para o processo daquele paciente, daquela consciência. Então, é a mesma coisa, a analogia transpondo-se, né, para o nosso contexto aqui, de que o diagnóstico certo inicial ele vai promover ações mais assertivas e mais providenciais em relação àquele processo que precisa reciclar, que precisa ressaltar, e aquela reciclagem que precisa ser promovida. Então, a dedicação de tempo, energia para esse processo inicial do diagnóstico, ela é fundamental para as próximas etapas, para não ter aquele diagnóstico superficial, se assentar, né, se acomodar ali com a primeira hipótese, e aí o processo todo fica comprometido da reciclagem consciencial. Acho que de forma breve seria mais ou menos isso, né? Sabe uma outra coisa que eu acho que vale a pena colocar? Que acaba sendo uma abordagem complementar, assim, até um certo contraponto, mas é uma abordagem complementar, que é o seguinte: eu já vi gente que fica travada porque ela fica buscando a causa raiz daquele problema. Então ela fica Esse outro tentando ponto também. identificar a causa. Não, eu tenho esse problema, mas qual a causa disso? E aí ela vai e fica cavucando, e aquilo começa a se tornar improdutivo e um autoassédio. Então isso passa a se tornar essa preocupação com a causa raiz daquele problema que ela já sabe qual que é, aquilo passa a se tornar um outro problema e faz o problema crescer, na verdade. Ou pelo menos ela não consegue resolver. Então tem uma linha, né, tênue disso. Tipo, é lógico, a gente não consegue também tratar sem saber a causa, né? Pelo menos uma noção. Mas às vezes a pessoa ela entra num ciclo ali de ideias, né, num monoideísmo, que fica improdutivo, né? Então é complicado isso, realmente, pensar nesse sentido. Por isso que a gente faz a abordagem em relação à hipótese e a gente vai testar aquela hipótese, mas sempre considerando o processo científico do problema, né? Exato. Então, você montou aquele diagnóstico, refletiu, aprofundou, acha que é aquilo, aquela sua hipótese, então vai testar, mas não fica preso àquele diagnóstico inicial, porque pode ser que, à luz de novas evidências, aquele diagnóstico a gente consiga aprofundar ainda mais e fazer ações mais assertivas, né? Então, não é para ficar parado ali, paralisado, né, como o Igor falou, mas também não é para sair, assim, fazendo as coisas superficiais e, enfim, não adiantar, né? Porque às vezes a pessoa fica, por exemplo, qual que é a minha proexis?
qual que é minha ProEx? Qual que é minha ProEx? Eu não sei qual que é minha ProEx. E ela não consegue fazer nada, só pensando em qual que é a Aí ProEx. ela não voluntaria em lugar nenhum, porque não Não sabe qual voluntário, que não faz é. nada. Exato. Ela não consegue escolher porque ela não sabe qual que é a ProEx dela, porque qualquer coisa que ela fizer que ela acha que tá fora, vai ser um erro. Aí ela vai, entendeu? Aí, tipo assim, não dá para fazer isso. Nesse movimento, a Invex, ela ajuda, né? Mas a partir dessa prática que a gente estava falando. Exatamente isso. Uhum. Então é isso, né, cara? Eu acho que dá para a gente seguir aqui para o nosso próximo slide. Realmente, ficou faltando um slide, né? Mas tudo bem, a gente A gente supera. respondeu. É. Podemos trazer aqui as perguntas que teve, né, por conta do tempo. Bom, o Se puder Leandro. colocar na tela aí, pessoal. Vocês têm essa pergunta? Acho que não está dando para pôr na tela. Camila, você tem a questão que Sim. veio aí para gente? O Leandro ele pergunta quais que são os meios, né, as formas que são utilizadas assim para a gente sustentar o holopensene vexológico em contextos diversos, tipo trabalho, família, enfim, o contato ali com a sociedade, né? Como que a pessoa consegue sustentar esse holopensene vexológico? Porque muitas vezes, assim, só complementando a pergunta dele, né? A pessoa, ela assim, conscienciólogo de final de semana, né? Então, ali no fim de semana ela estuda conscienciologia, faz as coisas, voluntaria, e aí durante a semana ela vira abóbora e se manifesta, né, totalmente robotizada, intrafiscalizada, muitas vezes sendo engolida ali pelo holopensene dos ambientes que ela está inserida. E aí a pergunta dele é justamente nesse processo de manter, sustentar o holopensene vexológico pessoal, independente do contexto que você esteja inserido. Quer começar a responder aí, Igor? Olha, Leandro, eu acho que essa questão ela é muito séria, talvez uma das mais sérias, né? E como a Camila falou, não tem conscienciologia de fim de semana. Se você quiser ser um profissional da assistência, ou se você quiser realmente se qualificar para buscar vivenciar, né, esse paradigma. Mas muito, muito além disso, até se a gente parar para pensar, é o seguinte, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A própria viagem de fim de ano que a gente estava falando, né, aqui. Às vezes, a pessoa, ela se manifesta de um jeito mais regressivo quando ela volta num holopensene que tinha mais relação com aquela manifestação dela anterior. Então, vou dar um exemplo mais claro. A pessoa sai de casa, né? E aí, quando ela vai visitar a família novamente, ela entra novamente naquele papel de filho ou de filha e passa a manifestar traços, né, comportamentos que ela não tinha, antes ela não tinha. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma tendência mais submissa, mais dependente, né? E aí, quando ela sai de casa, ela começa a ter mais liberdade pensênica para poder estabelecer o holopensene dela e construir um novo holopensene a partir dos desafios da vida, enfim, desse autoenfrentamento. Mas quando ela volta, até pelo contato com outras consciências e o modo como as outras consciências aprenderam a te tratar, e você aprendeu a se relacionar com elas, você tende a voltar a um padrão de manifestação mais regressivo. E esse retorno tem que prestar muita atenção nisso, porque isso não, assim, não ajuda, acaba não ajudando. Por isso que a gente fala dessa questão de planejar todas as atividades que vai fazer, planejar bem, ter uma noção clara qual que é o objetivo daquela atividade, por que você vai lá naquele contexto, e um objetivo assistencial, primeira coisa, né? Se esse objetivo assistencial, se esse processo dos valores não estão claros, e aí eu volto a falar de valores, isso tende a ficar mais disperso, né? Então, eu acho que é interessante a pessoa ter bem claro para ela, né, qual que é a lógica dela estar ali, qual que é o sentido dela estar ali, o que embasa, né, por exemplo, a profissão dela. Por que ela está ali naquela profissão? Quem que ela é? Qual que é o papel dela? E você buscar identificar a partir desses valores
o seu papel assistencial dentro de cada um dos contextos, porque a vida é cenário. A vida humana é um cenário. Não no sentido de que nós somos atores o tempo todo e a gente está falseando, né? Aqui estamos sendo inautênticos. Mas a gente tem que tentar buscar ser o mais autêntico possível e compreendendo qual que é o papel assistencial em cada uma das situações. Tem situações em que você vai precisar ser líder. O contexto demanda. Existem situações em que você vai precisar ser liderado, vai precisar engolir sapo, porque o contexto demanda também. Então, identificar esses papéis e compreender essas relações é uma das coisas mais sérias que ajudam a manter uma lucidez no dia a dia, porque a Invexis, ela é essa antecipação do processo assistencial. Então, você está pensando em assistência, onde você está, independente do lugar. Outra coisa, no âmbito mais estrutural da sua vida, a coisa mais inteligente que o intermissivista pode fazer nessa vida crítica é fazer um processo que a gente chama de radicação vitalícia na Cognópolis. Por quê? A pessoa ela vai construir a base física dela num ambiente que, em tese, ali é um ambiente onde você tem mais estímulos e mais a tendência de facilidade, né, de construir um holopensene favorável para esse processo de recuperação de cons. E a base física, a base intrafísica, é uma das coisas mais sérias que tem, né? Então, você avaliar a sua base física, avaliar como que está a sua base física, se você mora, onde você mora, né? Eu já tinha comentado esse processo, a pessoa às vezes mora com os pais, né? Saída da casa dos pais, buscar essa independência, constituir uma base mais estável, isso vai te dar uma estabilidade holopensênica para você conseguir sair e retornar com maior lucidez. Né, eu vejo dessa forma. E o mais otimizado, né, essa radicação vitalícia realmente na Cognópolis. Muita gente acaba entrando em mata-burros, assim, mas eu quero, sei lá, morar em outro país, ganhar vida, fazer outra coisa. Beleza, tudo bem. Eu acho que é possível, sim, mas assim, no contexto da Invexis, isso acaba não sendo mais inteligente. Né? Por exemplo, dei um exemplo, tá? O que eu considero mais inteligente é a gente se organizar coletivamente a partir desses holopensenes que favorecem a ampliação da lucidez. Muito bom. Só complementando assim rapidamente essa questão também, o que eu vejo? Refletindo assim, né, sobre esse processo, eu separei assim em três etapas básicas assim do que eu costumo, do que eu aplico na minha vida, né, assim. Então, a primeira delas é o processo de você investir no aprofundamento do conhecimento teórico lá sobre esse processo da INVEX, sobre o processo da conscienciologia, para internalizar aquilo, para aquilo fazer parte da sua forma de pensar. Porque não adianta você querer manter o holopensene que você não tem consistência para sustentar. Então, você fazer essa expansão cognitiva sobre aquele assunto, fazer uma retenção mnemônica, assim, uma internalização mesmo, assim, o processo do raciocínio vexológico através do estudo e através da prática daquilo, né, da vivência, da reflexão e de colocar em prática aquilo, é o que vai te dar consistência e ter naturalmente uma força presencial energética ali que vai ser assistencial no local que você vai transitar, né? Porque está ali impresso nas suas energias a consistência do processo da invexologia. Daí o segundo passo é o processo de evitar os redutores de lucidez para não se anular energeticamente. Então, essa questão que o Igor trouxe, de voltar para a casa dos pais e se colocar novamente no papel de filho, de muitas vezes frequentar ambientes ali que você sabe que pegam ainda e que sua lucidez vai ser reduzida. Então, você, nesse processo inicial, em que você ainda está ali cambaleando, né, no processo de sustentação do holopensene, evitar esses ambientes de redução de lucidez, ou se for participar, né, de alguma coisa, prestar atenção nisso, prestar atenção para ficar o mais lúcido possível. E o terceiro ponto é essa questão que o Igor trouxe de fazer
de pensar em todas as situações que você tiver inserido, qual que é o meu papel assistencial. Porque a técnica da Invex é uma técnica que visa a otimização máxima da vida para a consciência se dedicar à assistência. Então, a forma de você manifestar o holopensene invexológico é você pensar como que eu posso fazer assistência aqui, qual que é a forma de me manifestar que vai ser mais assistencial aqui nesse contexto. E aí eu acho assim, na minha vida eu costumo, eu mapeei assim, esses 3 passos, assim, que eu acho que vem funcionando bem aí para mim. Perfeito, bem sistematizado, né? Técnica. Bem técnica. Muito bom. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui para passar para vocês, tá certo? Espero que tenham aí aproveitado aqui as informações. O intuito da live é sempre trazer informações para vocês fazerem as suas próprias reflexões, né? Então, não acredite em nada do que a gente está falando. Vão aí, experimenta, vê se isso faz sentido na vida de vocês. E aí, depois conta pra gente. Se interessou pela Invexologia, se saber mais da técnica da Invex, acompanha a gente aí nas redes sociais. Curte aqui o vídeo, né, para dar mais visualização aí pra gente. E segue a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. E é isso. Obrigada a todos e boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.